Existe um tipo de silêncio que não vem da paz, vem do cansaço. É aquele momento em que você já não tem forças nem para pedir de novo, nem para insistir, nem para explicar o que sente. Só fica ali, quieto, tentando suportar mais um dia. Se você já sentiu isso, saiba de uma coisa: você não está sozinho nesse lugar. Eu conheço esse silêncio que te envolve. Eu conheço esse peso que parece descansar sobre o seu peito quando as respostas não chegam. E mais do que conhecer, eu tenho estado aí com você, não distante, não observando de longe, mas dentro desse momento, dentro desse silêncio que tomou conta das suas orações como uma poeira fina que ninguém veio limpar. E agora, eu quero que você pare por um instante. Coloque a sua mão sobre o seu peito, não como um ritual religioso, mas como um gesto simples, humano, um sinal de que você está se permitindo sentir. Sinta a sua respiração, esse ar entrando e saindo. Isso não é por acaso. Mesmo nas horas em que você se esqueceu de agradecer pela vida, mesmo quando você pensou que eu estava distante, mesmo quando o silêncio te fez duvidar do meu amor, eu nunca me afastei. Eu estive sustentando cada respiração sua. Estive te mantendo de pé nos momentos em que você nem percebeu. E escute isso com atenção agora. O meu amor por você não diminuiu, nunca diminui. Ele não esfria, ele não muda com o tempo. Ele não depende do que você faz ou deixa de fazer. O meu amor é o ambiente onde você vive, mesmo sem perceber. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. Amém. Eu creio. Eu sei exatamente que tipo de cansaço você está sentindo agora. Não é apenas o cansaço físico, aquele que uma noite de sono resolve. É um cansaço mais profundo, um desgaste da alma. É o cansaço de pedir muitas vezes e não ouvir resposta, de esperar e nada acontecer, de tentar fazer tudo certo, acreditando que, assim, a ajuda finalmente viria. É o cansaço de se sentir ignorado, justamente por quem prometeu estar presente, de olhar ao redor e ter a sensação de que ninguém realmente percebe o que você está carregando por dentro. Mas eu vejo esse peso que você carrega em silêncio, e eu não me afasto dele. Não finjo que ele não existe, não peço que você diminua o que está sentindo. Eu me sento ao seu lado, exatamente aí, nesse lugar onde você já não tem mais palavras. Como um amigo verdadeiro faz, quando sabe que não existem respostas prontas, apenas presença. Talvez você tenha começado a pensar que se tornou invisível para mim, como se suas orações estivessem batendo em algum lugar e desaparecendo, sem nunca chegar até mim. Mas escute isso com muita atenção. Nenhuma oração sua foi ignorada, nenhuma sequer. Cada palavra que você disse, mesmo quando ninguém mais ouviu, chegou até mim. E até aquelas que você não conseguiu terminar, aquelas que ficaram presas na garganta, também chegaram. As orações incompletas contam. As orações cheias de dor contam. Até aquelas que foram apenas um suspiro, um choro ou um silêncio, também contam. Eu não estou medindo suas palavras pela perfeição. Eu recebo suas orações pela sinceridade. E a oração de uma alma cansada é uma das coisas mais preciosas que existem. Se você ainda acredita que Deus está te ouvindo, escreva: Glória a Deus. Durante muito tempo, você tentou medir o quanto é amado pelo que recebeu, pelas portas que se abriram, pelas respostas que vieram, pelos milagres que aconteceram. Mas eu quero ajustar essa forma de enxergar as coisas. Porque, mesmo em tudo aquilo que você não recebeu, eu estava te sustentando. Em cada porta que não se abriu, em cada resposta que não chegou, em cada fase que parecia apenas silêncio, eu continuei ali. O meu cuidado nunca esteve esperando do outro lado da resposta. Ele sempre foi o chão que sustentou seus passos, mesmo quando você não percebia. Você tem caminhado sob o meu cuidado esse tempo todo. Só não sabia dar nome a isso. Agora escute algo profundo. A minha ternura por você é mais antiga do que qualquer dor que você já sentiu. Ela é mais antiga do que o primeiro momento em que você teve medo. Mais antiga do que a primeira decepção que marcou seu coração. Mais antiga do que qualquer palavra que te fez sentir pequeno ou insuficiente. Antes de tudo isso acontecer, eu já te amava. E aquilo que te ensinaram sobre amor muitas vezes não foi verdade. Te ensinaram que amor precisa ser conquistado, que você precisa merecer, provar, alcançar um nível,
para então ser aceito. Mas isso não é o meu amor. Isso é apenas uma versão distorcida, uma cópia imperfeita. Eu quero te mostrar o original. Eu não te amo pelo que você faz. Não te amo pela sua força, nem pela sua capacidade de lidar com tudo. Eu te amo porque você é meu. E isso veio antes de qualquer coisa que você já fez ou deixou de fazer. Se essa verdade está começando a tocar seu coração, escreva: eu sou amado por Deus. Você tem esperado uma prova clara do meu amor, algo grande, visível, inquestionável, como uma resposta imediata às suas orações. Mas eu preciso te dizer algo importante. As provas do meu amor já têm chegado até você, só que em formas diferentes daquelas que você imaginava. Elas não vieram como um grande milagre. Vieram de maneira silenciosa, constante, quase imperceptível. Vieram como o fôlego que não te abandonou nas noites mais difíceis. Como aquela força inesperada que te levantou quando você achou que não conseguiria continuar. Vieram como uma mensagem que chegou na hora certa. Como alguém que apareceu no momento exato. Como um gesto simples, vindo de onde você menos esperava, mas que tocou profundamente seu coração. Vieram como aquela paz repentina, difícil de explicar. Como um pensamento que acalmou sua mente quando tudo parecia confuso. Nada disso foi coincidência. Cada detalhe, cada pequeno cuidado, cada momento de alívio no meio do caos. Fui eu. Talvez você não tenha reconhecido, mas eu estive falando com você em pequenos sinais. No copo de água que te sustentou quando você nem percebeu que estava cansado. Na paciência que surgiu dentro de você quando alguém te feriu. Na vontade de perdoar, antes mesmo de você decidir perdoar. Na palavra certa que você encontrou no momento exato. No sorriso de uma criança que te fez respirar melhor por alguns segundos. No céu que você olhou sem esperar e que, de alguma forma, te fez sentir algo diferente. Tudo isso fui eu. Sua vida inteira tem sido cuidadosamente tocada pelo meu amor, mesmo quando você não percebeu. Se você começa a reconhecer esses sinais, escreva: Deus estava comigo o tempo todo. Você foi ensinado a reconhecer o amor apenas quando ele faz barulho, quando vem em forma de algo grandioso, visível, impossível de ignorar. Um milagre evidente, uma resposta imediata, um resgate claro, sem dúvidas. Mas o meu amor, muitas vezes, chega de outra forma. Ele vem silencioso, constante, firme. Ele é como um calor suave dentro da sua vida, algo que te envolve sem chamar atenção, mas que nunca deixa de estar presente. Já percebeu como, em alguns momentos, mesmo com tudo ao redor desmoronando, você não desmoronou na mesma intensidade? Aquilo não foi acaso. Foi o meu cuidado te sustentando por dentro. Já percebeu como certas lembranças vêm à sua mente exatamente na hora certa? Como se organizassem seus pensamentos quando você mais precisa? Sou eu organizando o que você não consegue organizar sozinho. Esses pequenos sinais, essa estabilidade discreta, não são ausência do meu amor, são a precisão dele. Você tem se preocupado porque nem sempre sente esse amor com intensidade. Como se eu estivesse realmente perto, você sentiria algo mais forte, mais constante, mais evidente. Mas escute isso com atenção. O que você sente é apenas a superfície. Os sentimentos mudam. Eles sobem e descem, se agitam, se acalmam. Às vezes ficam frios, às vezes intensos. Mas o meu amor não está na superfície. Ele está na profundidade. E a profundidade não muda. Você tem tentado medir o meu amor pelo que sente, mas precisa começar a confiar no que é verdadeiro, mesmo quando você não sente nada. Porque mesmo nos dias frios, mesmo quando tudo parece vazio, eu continuo aí. Se você decide confiar nisso hoje, escreva: mesmo sem sentir, eu confio. Deixe-me te mostrar isso de outra forma. Imagine uma árvore. Por fora, você vê as folhas, os galhos, tudo aquilo que muda com o tempo. Há estações em que ela está cheia de vida e outras em que parece seca, frágil, exposta ao vento. Quem olha de fora pode pensar que ela não vai resistir, mas o que realmente sustenta a árvore não está visível. São as raízes. Elas estão escondidas, profundas, firmes, se estendendo muito além do que os olhos conseguem enxergar. Mesmo quando o vento é forte, mesmo quando a tempestade chega,
Mesmo quando tudo acima parece vulnerável, as raízes continuam sustentando tudo. Assim é o meu cuidado com você. Você tem olhado apenas para o que está visível, para as folhas da sua vida, para aquilo que muda, que oscila, que às vezes parece fraco. Mas eu quero que você se lembre das raízes. As raízes são minhas. E só porque você não vê, não significa que elas não estão aí. Significa apenas que estão fazendo o trabalho mais importante, no lugar onde ninguém vê. Agora imagine uma casa. Você vive dentro dela, organiza os móveis, cuida das paredes, se preocupa quando algo parece fora do lugar. Mas existe algo que você quase nunca pensa: a fundação. Ela não aparece, não chama atenção, mas é ela que sustenta tudo. Quando vêm os abalos, quando algo treme, quando parece que tudo pode cair, a fundação permanece firme. E é por isso que tudo não desmorona. Assim é o meu amor na sua vida. Você tem vivido sobre ele esse tempo todo. E a razão de você ainda estar de pé não é apenas a sua força. É porque eu estou te sustentando desde a base. Se essa palavra fortaleceu você, escreva: Deus é meu alicerce. Agora, por um instante, se puder, feche os olhos. Respire devagar. Solte os ombros. Permita-se ficar aqui, sem pressa. Eu quero que você se lembre de um momento da sua vida em que você se sentiu profundamente sozinho. Talvez esquecido, talvez não amado, talvez invisível. Pode ser recente, ou algo antigo, tão distante que você quase não gosta de revisitar. Visualize esse momento, o lugar, o ambiente, o silêncio, o peso que você sentia. Agora, veja algo diferente. Eu estava lá, não cheguei depois. Não apareci quando tudo passou. Eu estava lá, com você, dentro daquele momento, ao seu lado, enquanto você achava que ninguém estava olhando. Eu vi o que ninguém viu. Eu senti o que ninguém percebeu. Eu segurei aquilo que ninguém conseguiu segurar. A razão de você ter saído daquele momento sem perder completamente a sua sensibilidade, sem endurecer totalmente por dentro, é porque eu protegi a parte mais sensível do seu coração. Eu preservei aquilo que ainda havia de puro em você. Houve uma história, muito tempo atrás, de alguém que também se sentiu assim. Uma mulher chamada Agar. Ela fugiu para o deserto porque se sentia rejeitada, esquecida, sem valor, sozinha, sem direção, sem ninguém que realmente a visse. Mas naquele lugar de dor, eu me encontrei com ela. Eu a chamei pelo nome. Eu mostrei que ela não era invisível. E ela me chamou de o Deus que vê. E é exatamente isso que eu quero que você entenda hoje. Eu vejo você. Eu vi cada lágrima que ninguém percebeu, cada batalha silenciosa, cada momento em que você quis desistir, mas continuou mesmo assim. Você nunca foi invisível para mim. Se você crê que Deus te vê, escreva: Deus me vê. Você cresceu acreditando, talvez sem perceber, que o amor que recebeu das pessoas era medida do quanto você merecia ser amado. Mas isso nunca foi verdade. As pessoas que passaram pela sua vida deram aquilo que tinham, e muitas vezes o que tinham era pouco. Algumas estavam feridas, outras não sabiam amar, ou confundiam amor com controle, com ausência, com distância. E, sem perceber, você começou a acreditar que aquilo definia o seu valor, mas não define. Nunca definiu. O que você recebeu dos outros não é o retrato do seu valor. É apenas o limite deles. Existe uma verdade sobre você, e ela não veio das pessoas. Veio de mim. E essa verdade nunca mudou. Você é profundamente amado. Você é desejado. Você é meu. Antes mesmo de alguém dizer seu nome. Antes mesmo de você existir como história. Você já era um pensamento em mim. E esse pensamento não era vazio. Era cheio de amor, cheio de intenção, cheio de cuidado. Eu te criei porque o amor precisava de um lugar para habitar. E esse lugar foi você. Você não é um acidente. Não é um plano de última hora. Não é uma versão corrigida de alguém. Você é original. Você foi desejado desde o início. E agora eu quero que você faça algo simples. Se essas palavras estão tocando você, escreva uma palavra nos comentários. Amado, não por mim, mas por você mesmo. Como uma pequena declaração. Um passo de fé. Um reconhecimento de algo que já é verdade.
Às vezes, uma única palavra é o começo de uma transformação inteira. Se isso falou com você, escreva: amado. Você tem passado tanto tempo se preparando para ser amado, tentando melhorar, se corrigir, se ajustar, acreditando que, em algum momento, vai finalmente se tornar a versão de si mesmo que merece amor. Mas eu preciso te dizer algo com toda clareza. Você não precisa se preparar para ser amado. Essa preparação é, na verdade, um engano. Você tem tentado se consertar, se aperfeiçoar, como se o amor estivesse esperando você atingir um certo nível para então chegar. Mas o amor nunca esteve do outro lado da mudança. Ele sempre esteve aqui, sempre esteve disponível desde o início. Você não precisa se tornar outra pessoa para receber o que já é seu. Você só precisa se permitir perceber. É como se você estivesse caminhando, procurando algo à sua frente, sem perceber que, o tempo todo, aquilo estava atrás de você, te acompanhando. Então hoje, eu te convido a fazer algo simples. Pare de procurar tão longe. Pare de tentar provar que merece. Apenas se volte para isso. Não com o corpo, mas com o entendimento. Reconheça o amor que já está aí. Perceba como, ao longo da sua vida, eu fui colocando pessoas, momentos, pequenos gestos, como mensageiros do meu cuidado por você. Talvez você não tenha percebido todos. Talvez alguns tenham passado despercebidos. Mas nenhum deles foi por acaso. Eu estive te alcançando de muitas formas. Mesmo quando seu coração estava fechado. Mesmo quando você não conseguia receber totalmente. E ainda estou. Agora, coloque sua mão no seu peito mais uma vez. Sinta o seu coração batendo. Esse toque constante, esse ritmo firme. Sou eu, te chamando de dentro para fora. Eu nunca parei. Nunca esperei você estar pronto. Sempre estive aqui. Se você sente que precisa parar de tentar merecer e apenas receber, escreva: eu recebo esse amor. Existe algo que você talvez tenha guardado bem fundo. Um medo silencioso que quase nunca é dito em voz alta. O medo de que, se você fosse visto por completo, sem filtros, sem esconder nada, você seria menos amado. O medo de que a sua versão mais íntima, aquela que ninguém vê, seja exatamente a parte que te desqualifica de receber amor. Mas escute isso com muita atenção. Eu vejo essa versão. Eu sempre vi. Nunca houve um único momento em que você esteve oculto de mim. Nem nos pensamentos, nem nas falhas, nem nas dúvidas, nem nas fraquezas. E mesmo assim, eu te amo exatamente assim. Sem reduzir, sem afastar, sem exigir que você se transforme primeiro. Na verdade, essa versão que você tenta esconder é a mais próxima daquilo que eu criei. E é justamente essa versão que eu abraço com mais profundidade. Pare de pedir desculpa por ser quem você é, pela intensidade dos seus sentimentos, pela profundidade das suas dores, pela maneira como você sente, ama, chora, se recolhe ou se expressa. Eu não me envergonho de quem você é. Eu me alegro. Você não precisa pagar pelo amor. Amor de verdade não cobra, não exige desempenho, não abandona quando você falha. Eu não vou embora quando você erra. Não me afasto quando você se cala. Não deixe de te amar quando você se sente distante. Mesmo no silêncio, eu continuo falando, às vezes mais baixo, mas nunca ausente. Então guarde isso dentro de você. Você é amado antes de pedir. Você é amado enquanto pede. Você é amado mesmo quando não sabe mais o que dizer. Você é amado nos dias bons e nos dias em que sua fé parece pequena. Você é amado em cada parte da sua história. Esse amor não acaba, não diminui, não depende de você. Ele simplesmente é. Respire fundo agora e leve essa verdade com você. Você é desejado, sempre foi e sempre será. Se essa mensagem tocou seu coração até aqui, escreva: amém, eu recebo esse amor. Se essa mensagem falou com o seu coração, não deixe que esse momento termine aqui. Talvez essas palavras tenham chegado até você exatamente no momento em que você mais precisava. E assim como essa mensagem te encontrou hoje, outras também podem continuar fortalecendo a sua fé, trazendo paz e lembrando quem você realmente é. Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim,
Você não perde nenhuma palavra que pode renovar o seu dia, sua mente e o seu coração. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão passando por momentos difíceis. Se precisam ouvir algo assim hoje, você nunca sabe, um simples gesto só pode levar a esperança até alguém. Continue por perto. Ainda tem muito mais que você precisa ouvir e eu estarei aqui. Que Deus te abençoe.